É digno de notar que o Novo Testamento começa e termina com uma notável atividade satânica. A presença aqui na terra do Filho eterno de Deus, o homem Cristo Jesus, que realiza a redenção, ou que veio realizar a redenção, foi o sinal para um ataque mais forte, e assim declara as Escrituras, veio a ele o tentador, Mateus capítulo 4, versículo 3. Outro ataque de proporções semelhantes, se não maiores, está prevista para ocorrer no período anterior ao segundo advento do Senhor Jesus, ou seja, durante a tribulação. 4 estágios na execução do julgamento sobre Satanás pode ser discernido ou visto nas Escrituras. Primeiro, o julgamento sobre ele foi a sua queda do céu, Lucas capítulo 10, versículo 18. Isto se refere ao seu banimento daquele lugar mais próximo, que era seu como o querubim ungido, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Assim, embora seja claro que Satanás ainda tem acesso a certas regiões celestiais, nós vemos isso em Jó capítulo 1, versículo 6, ele foi expulso do lugar de intimidade e proximidade. Segundo, nós vemos que Satanás é lançado na terra, sendo excluído completamente da esfera celestial. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Terceiro, ele é lançado no abismo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 3. E em quarto lugar, nós vemos o seu julgamento final, a conclusão do seu julgamento, ele é lançado no lago de fogo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Na passagem de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 3, que descreve o aprisionamento de Satanás no abismo durante os 1000 anos, ele é chamado de dragão, aquela velha serpente, o diabo e também Satanás. Os mesmos 4 termos são encontrados no capítulo 12 de Apocalipse, na mesma ordem. Sua designação como dragão sugere seu caráter feroz, e esse aspecto de Satanás será visto claramente nos tempos da tribulação, enquanto ele persegue cruelmente a mulher. Capítulo 12, versículo 13, que fala da nação de Israel. Traição e sutileza marcam a serpente, e sem dúvida, quando o termo velha serpente é usado, suas atividades malignas e sutilezas no jardim do Éden são lembradas. Que ele ainda age no caráter de serpente é uma evidência de sua natureza imutável, ou seja, Satanás não muda, ele continua sendo a velha serpente. Seus maus caminhos, como o falso acusador, são sugeridos pelos termos diabo, e parece possível que, pelo menos no início da tribulação, ele acusará falsamente nossos irmãos como nunca antes. De dia e noite, a Bíblia diz. Como Satanás, ele se mostra o adversário inveterado de Deus e seu filho e seu grande propósito, ou seja, contra os propósitos de Deus. A expulsão de Satanás do céu no meio do período de 7 anos da tribulação, ainda futuro, marca o início de uma nova fase em sua inimizade para com Deus e o homem. Várias passagens no livro do Apocalipse apresentam os objetos do ataque virulento e ódio eterno de Satanás. Antes de sua expulsão do céu, ele é visto como acusador de nossos irmãos em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Como já mencionamos, quando é afirmado que ele, ou melhor dizendo que eles, os venceram pelo sangue do Cordeiro, pela fé em seu sangue, seria melhor dizendo assim, né? A oposição de Satanás à nação de Israel é um fato da história. Essa oposição se manifestará em um ataque sem paralelo durante a grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 13, no verdadeiro caráter de dragão, é dito que ele persegue a mulher que deu à luz o filho varão, que a mulher indica a nação de Israel, como já mencionei, dificilmente pode ser questionado. Uma razão para esse ódio
profundamente enraizado pode ser indicado nas palavras que nós temos registrados aí, que deu à luz o filho varão. Sua oposição à nação, a nação de Israel, está intimamente ligado à sua oposição à encarnação do Filho de Deus. Isto é digno de nota. Em seu ódio a este povo, traçamos não apenas seu ódio a Cristo, mas também a todo o plano salvífico de Deus, através do seu Filho. A passagem explica que a mulher, a quem se diz que o dragão persegue, foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, em seu lugar, onde ela é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo da face da serpente. A referência parece ser não a parte apóstata da nação de Israel, que adorará a besta, mas aquela parte da nação que, embora não salva ainda, recusa a marca da besta. Uma outra etapa do ataque de Satanás, declarada no versículo 17, onde se diz que o dragão fará guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, fica claro. A referência aqui é claramente ao remanescente salvo da nação, sobre a qual Satanás descarregará sua fúria. Talvez, se você não está familiarizado com esses versículos em Apocalipse capítulo 12, é bom ler com atenção para assistir o vídeo. Há uma estreita conexão entre os capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Muitas versões traduzem as 3 primeiras palavras do capítulo 13 como assim: e ele se levantou. Assim, pode ser que seja o dragão que é visto de pé sobre a areia do mar, numa atitude de quem supervisiona a saída de seu agente. Qualquer que seja a visão da dificuldade textual aqui em Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, é claro que as bestas são seus agentes para promover sua manifestação de ódio contra Israel. Mas à medida que os detalhes do capítulo 13 se desenrolam, Satanás é visto usando seus agentes, as bestas, para um ataque total contra Deus e Cristo. O alvo de Satanás sempre é Deus e o seu Cristo. Assim, a respeito da primeira besta, é dito que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Sua blasfêmia contra Deus, seu nome, o nome de Deus, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Versículo 6. Parece indicar discursos eloquentes, talvez em grandes ocasiões de Estado, com a intenção de fazer parecer ridículos todos os conceitos baseados na Bíblia do verdadeiro Deus e seu Filho. A verdade que os homens e mulheres salvos habitam com Deus no céu também virá para o ataque de sua oratória maligna, ou seja, dizendo que existe um céu onde tem pessoas salvas lá, isso é ridículo. Mas esse ataque monstruoso a Deus não se manifestará apenas em discursos blasfemos e mentirosos, mas também no poder diabolicamente delegado, dado ao homem do pecado, como visto em todo o poder, sinais e prodígios de mentiras, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Do falso profeta do capítulo 13 é dito: ele faz grandes maravilhas e engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres que ele tinha poder para fazer à vista da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem da besta que foi ferida pela espada e viveu. Versículo 14, ou seja, Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Ocorrerá imediatamente ao ouvinte, observador, que a sociedade secular dos dias atuais pode estar preparando a humanidade para os vindouros discursos blasfemos da besta,
em cujo ataque Deus, ele ataca a Deus. A inspiração de Satanás é inegável. Em muitos países, a reverência consagrada pelo tempo a Deus e o respeito por sua santa palavra são considerados ultrapassados, quase um insulto à inteligência superior do homem moderno. O crente espiritual, andando na clara luz do sol da revelação divina, encontra graça para se elevar acima dos efeitos arrepiantes de uma sociedade encarnecedora que dia a dia amadurece para o julgamento de Deus. A atenção pode ser atraída aqui para Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12, onde o soar da quinta trombeta, uma estrela é vista, tendo caído do céu para a terra. Que este personagem indicado pela estrela é de fato Satanás parece muito claro, e a referência pode ser a sua expulsão do céu, como apresentado no capítulo 12, versículo 9. Deve-se notar que a passagem no capítulo 12 inclui seus anjos na expulsão, mas no capítulo 9 ele reúne um exército sinistro de outra fonte, pois na soberania de Deus é dado a ele a chave do abismo. Leia Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O poço sem fundo pode responder às cadeias das trevas, ou pode corresponder, ou está relacionado com as cadeias das trevas de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. A hoste de espíritos malignos, assim liberados, atormenta os homens que não têm o selo de Deus na testa. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Parece claro que este é um esforço total para induzir os homens a adorar a besta. Muitos comentaristas habilidosos veem o simbólico exército de gafanhotos como um surto tardio de espíritos, de forma muito sinistra. Seres espirituais agora sob restrição, que estão agora sob restrição, serão temporariamente libertados para trazer angústia incalculável sobre a humanidade nos dias da tribulação. O estágio final da atividade satânica no período da tribulação é visto no derramamento da sexta taça, em Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16. Em primeiro lugar, a seca das águas do grande rio Eufrates, para que se prepare o caminho dos reis do Oriente, versículo 12. O trio maligno, encabeçado pelo dragão, e incluindo a besta e o falso profeta, são vistos com espíritos imundos como sapos saindo de suas bocas. Estes são, claramente, mostrados como demônios. Note o versículo 14. E a sequência indica intensa atividade demoníaca que resulta na reunião dos reis da terra e de todo o mundo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os espíritos impuros, como sapos, saindo de suas bocas, parece sugerir a persuasão satanicamente inspirada que tão prontamente convencerá as nações a se reunirem para a guerra. O objetivo declarado desta grande campanha de guerra pode ser uma coisa, mas o verdadeiro objetivo satânico é outro. É a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uma tentativa desesperada de impedir a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, para reinar e para julgar. Mas apesar da reunião de todas as forças satânicas, pressionadas ao máximo, deu seu limite, como limites que eles têm. Veja o capítulo 19, versículo 11 de Apocalipse, fala de um céu aberto e da gloriosa e majestade descida daquele que está descendo, daquele que é chamado de fiel e verdadeiro. Ou seja, Cristo vem para reinar, para julgar e reinar este mundo. Ele lidera a linha de conquista. Nenhuma arma, pois mais sofisticada que seja, pode ter qualquer efeito
sobre sua pessoa gloriosa e sobre o exército que o acompanha. Ele vem em triunfo, o Senhor Jesus Cristo vem em triunfo, e com seu advento a guerra termina e a vitória sobre Satanás e suas hostes é conquistada. O convite sai do anjo: em pé ao sol, vinde e congregai-vos para a ceia do grande Deus. Versículo 17. O julgamento divino sumário transformou o vasto campo de batalha em uma cena de morte e destruição. Vítimas da confusão, da derrota total, a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo. A vitória do céu sobre o arco inimigo é dramatizada triunfalmente na majestosa descida de um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Leia Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Satanás é preso por 1000 anos e lançado no lago de fogo. São nestas condições que dá início ao milênio. A besta e o falso profeta lançados vivos no lago de fogo. Satanás preso por 1000 anos e lançado no abismo. 1000 anos de paz aqui na terra, prosperidade, governados por nosso Senhor Jesus Cristo. No fim de 1000 anos, Satanás será solto, como também, sem dúvida, os seus demônios que estão presos com eles, para, enfim, sair por toda a terra e encontrar aquelas pessoas insatisfeitas, mesmo no milênio, Cristo governando aqui na terra, aonde há paz, tranquilidade, felicidade, existirá pessoas, filhos dos salvos que entraram no milênio, que eles não são salvos por nascerem dos salvos. Eles mesmos vão ter que buscar a sua salvação, mas há pessoas que não estarão satisfeitas com o reino de Cristo. Então, Satanás vai encontrar esses corações rebeldes para se virar contra Cristo. Então, por fim, Deus vai destruir essas pessoas. Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo, onde está o falso profeta e a besta. A besta por já 1000 anos estão ali. E também, após o juízo, ou julgamento do grande trono branco, os pecadores também vão ser lançados no lago de fogo por toda a eternidade.